Olá, queridos ouvintes, aqui é a Ágila e hoje é mais uma oportunidade de meditarmos juntos com a série Mulheres da Bíblia. Nossa personagem de hoje foi uma rainha muito má, que negava a Deus e tentou exterminar a descendência de Davi. Você sabe quem é ela? A rainha Atalia é a nossa personagem de hoje. Acompanhe comigo alguns versículos em 2 Reis, capítulo 11, versículo 1 em diante. Vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a família real. Joseba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, porém pegou Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o levou com sua ama para um quarto e o escondeu de Atalia, de modo que não foi morto. Esteve com ela escondido por 6 anos, na casa do Senhor, enquanto Atalia reinava sobre a terra. Atalia era filha de Acabe com Jezabel e cresceu negando a Deus e adorando a Baal. Por ironia, se casou com o rei Jorão, que era filho de Josafá, um rei justo e reto. Atalia, seguindo o exemplo de sua mãe, promove culto a Baal, desviando seu esposo e o povo de Judá dos caminhos do Senhor. Jorão, esposo de Atalia, ao contrário de seu pai, foi um rei muito perverso, que pecou contra o trono de Davi e contra o Senhor. Junto com Atalia, ele teve Acasias, que foi um rei tão perverso quanto ele. Atalia foi grande e influenciadora na formação do caráter de seu filho, Acasias. Quando Jorão morreu e Acasias assumiu o trono, ela continuou a exercer grande influência sobre ele, visto que ela desprezava a Deus e o incitava a fazer o mal. Deus permitiu então que Acasias reinasse por 1 ano e depois fosse morto por Jeú. Depois da morte de Acasias, Atalia reinou por 6 anos, assumindo o trono de forma ilegítima, já que ela não era da linhagem de Davi. E para isso ela assassinou seus próprios netos, herdeiros legítimos da coroa, ao ponto de quase exterminar a casa de Davi e, portanto, a linha genealógica do Messias. Deus usou Joseba e seu marido para salvar um dos filhos do rei e assim restabelecer a família real. E nós já falamos sobre Joseba aqui. Como Judá nunca teve um governante sem ser da linhagem de Davi, os sacerdotes que apoiavam o direito davídico ao reinado organizaram uma rebelião contra ela. Atalia foi morta com desonra, como podemos ver em 2 Crônicas, capítulo 23 e versículo 11 a seguir. Então, levaram para fora o filho do rei, puseram-lhe a coroa, entregaram-lhe o testemunho e o fizeram rei. Joiada e seus filhos o ungiram e disseram: Viva o rei! Ouvindo Atalia a voz do povo que corria e louvava ao rei, veio ao povo ao templo do Senhor.
Olhou e lá estava o rei perto de sua coluna à entrada. Os capitães e os trombeteiros estavam junto ao rei, e todo o povo da terra se alegrava e tocava trombetas. E os músicos tocavam instrumentos musicais e dirigiam os cânticos de louvor. Então Atalia rasgou seus vestidos e clamou: traição, traição! O sacerdote Jeoiada trouxe para fora os capitães de Sem, que comandavam o exército, e disse-lhes: trazei-a para fora entre as fileiras, e o que a seguir morrerá à espada. Pois dissera ao sacerdote: não a matareis no templo do Senhor. Pelo que lançaram mão dela quando ela chegava à entrada da porta dos cavalos, que dá para o palácio do rei, e ali a mataram. Atalia é um grande exemplo de como nossos maus sentimentos podem não apenas nos destruir, mas também destruir toda a nossa família. Ela também nos deixa outras duas lições muito importantes, uma sobre o matrimônio e outra sobre maternidade. Sobre o matrimônio, a importância de nos unirmos com pessoas que professem a mesma fé e evitarmos problemas com o jugo desigual, bem como saber se habita na pessoa o Espírito Santo e bons sentimentos. Muitos só se dão conta da escolha errada após o casamento. O namoro serve para isso. Não sejamos enganados. Sobre a maternidade, nos mostra que somos essenciais na formação dos nossos filhos, para educá-los na palavra de Deus e protegê-lo das influências negativas do mundo. Por outro lado, se a sua mãe não é cristã, isso não pode definir a sua vida. Lembre que a salvação de Cristo traz a liberdade para todas as coisas que não estão fundamentadas na palavra de Deus. Continue meditando no exemplo que vimos hoje e nas tantas mulheres que temos como inspiração na Bíblia. Exemplos positivos ou não, todos nos levam a aprender. Que Deus abençoe a cada um de vocês, queridos ouvintes, e até o próximo episódio da série Mulheres da Bíblia.